Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 15 ao dia 21 de novembro. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar. Me considero uma tradutora das estrelas, né? Como eu gosto de me chamar. E eu tô aqui para falar um pouquinho mais da energia dessa semana, onde a gente vai ter uma lua cheia junto com um eclipse parcial lunar, né, no signo de Touro. Todo eclipse lunar, na verdade, ele vai acontecer numa lua cheia, mas nem toda lua cheia vai ser necessariamente um eclipse. E agora, no dia 19, sexta-feira, a gente vai ter o primeiro eclipse da série de eixos dentro de Touro e Escorpião. Então a gente está tendo uma mudança aí de eixos, ele está saindo de Gêmeos e Sagitário, por onde ele passou desde junho do ano passado, e agora ele entra numa nova morada, digamos assim, num novo movimento, num novo momento que traz algumas indicações, tanto no nível coletivo, que não é o meu foco é sempre autoconhecimento, é um nível mais individual, onde a gente consegue se avaliar e agir a partir daí. E eu acredito que assim a gente consegue mudar o mundo também. A gente tem várias maneiras de agir, várias maneiras de mudar. A gente pode focar no externo e ser um agente da mudança do coletivo, né? Tem muitas pessoas que vieram para isso, que têm essa missão, e eu acho ela muito linda e muito válida, mas a gente pode também apenas olhar para dentro e fazer a nossa parte. Claro que sem ignorar o externo. A questão é que não é o meu foco. Se eu vir alguma coisa e eu perceber que é preciso a minha ação, meu posicionamento, claro que eu vou fazer ali o que eu sinto, mas a maior parte do tempo eu vou estar sempre percebendo qual que é o meu papel no mundo, qual que é a minha projeção e o que cabe a mim mesma mudar internamente para que o meu mundo externo possa se projetar de uma maneira mais elevada, digamos assim. Na segunda-feira, a Lua vai ficar o dia todo no signo de Áries e vai passar terça-feira praticamente o dia todo ali também, já que ela entra em Touro só às 11 da noite. Então a gente tem 2 dias aí, os 2 primeiros dias da semana, com essa energia da Lua em Áries, que é uma energia bastante agitada. É um signo de fogo, é o primeiro signo do zodíaco, que indica esse movimento de ação, de iniciativa, de colocar a nossa energia à disposição daquilo que a gente precisa. Então, de resolver, de tomar a frente, de ativar a coragem, de fazer o que for preciso diante daquilo que precisa da nossa ação, da nossa iniciativa naquele momento. Só que essa lua, ela vai ativar Marte, que está em Escorpião, e nessa semana justamente ele vai fazer uma oposição com Urano, que está em Touro. O que tudo isso significa? Que a semana pode começar bastante agitada, porque a gente vai se encaminhar aí para um eclipse, então a gente começa a sentir essa energia com antecedência, não é só no dia que acontece, mas alguns dias antes, então pode ser que a semana já comece agitada, com muita coisa acontecendo, ou externamente ou internamente, a gente já sentindo essa agitação, inclusive pode trazer insônia, né? Mas que dentro desse aspecto complementar aí, que aprofunda um pouquinho mais essa análise, a gente está sendo convidado ou convidada a usar essa energia para nos curar, para nos transformar diante daquilo que a gente sente que é preciso desapegar na nossa vida nesse momento. A palavra de ordem é desapego. Aquilo que a gente fica mantendo, aquilo que a gente fica se prendendo, de certa forma tem muito a ver com essa sensação das coisas não estarem andando na nossa vida, com essa sensação que as coisas não dão certo, com os bloqueios, né, que a gente percebe. Talvez para desbloquear a gente vai ter que soltar um nozinho, vai ter que soltar uma ideia sobre algo. É preciso desapegar nesse momento, e a energia está muito favorável para isso. Se a gente começar esse processo desde já, quando chegar lá na sexta-feira, a gente não vai sentir tanto
a movimentação externa, nos mostrando do que exatamente a gente precisa nos desapegar, porque a gente já está fazendo esse movimento internamente. Mas a dica mais importante aqui, de maneira prática, é para a gente canalizar essa energia ariana. Então, tudo que ajude a dar vazão a essa energia, exercício físico, praticar algum tipo de atividade física, vai ajudar muito a lidar com uma possível ansiedade, irritação ou irritabilidade que pode surgir nesses 2 dias. Na terça, a lua entra em touro só às 11 da noite, então vamos contar quarta e quinta-feira com a lua dentro dessa energia completamente. O eclipse vai acontecer na sexta de manhã, mas também logo a gente já tem a mudança de signo, então praticamente a gente tem aí quarta e quinta-feira dentro dessa energia. Essa lua, ela vai ativar Vênus que está em Capricórnio, então a gente tem terra com terra. E Vênus, por sua vez, vai estar fazendo um aspecto com Urano lá em Touro. A lua encontra Urano e faz esse aspecto com Vênus também, um aspecto positivo aqui. Essa energia de terra, tanto da lua quanto de Vênus, que é o regente, vai trazer um convite a ações mais concretas, para que a gente faça algo a respeito. Então, a gente está refletindo sobre a questão dos apegos, né? E na verdade, a gente sendo convidado a desapegar, mas a gente precisa entender que a maioria das vezes sim, o desapego ele é mental e ele começa na nossa mente, começa com percebo que eu tenho um apego aqui, mas eu não sei necessariamente como. E aí agora a gente pode refletir, como eu posso fazer isso? Que primeiro passo, que primeira ação, porque no fundo a gente sabe mais ou menos. Então, se há um relacionamento que não faz mais sentido, ou se é às vezes até um ex-relacionamento que eu ainda continuo tentando me unir ali, eu sei que no fundo eu preciso me afastar, eu sei que no fundo eu preciso parar de procurar informações sobre essa pessoa nas redes sociais, ficar perseguindo a pessoa, stalkeando, como a gente fala, né? Tudo que ela faz. Se a gente não tem mais nenhuma relação com ela e a gente sabe que a gente precisa desapegar, a gente precisa começar a fazer esse movimento prático, soltar, tomar alguma atitude concreta em relação àquilo que a gente precisa desapegar. Tem muita energia de água no céu também. Muitos planetas em Escorpião, apesar do Sol estar entrando em Sagitário no sábado, mas até lá a gente ainda tem essa energia forte de Escorpião fazendo um convite à transformação, à cura. Dentro dessa energia do eclipse, a gente vai estar sendo convidado a olhar para os nossos apegos e também a focar mais nas questões materiais, concretas da vida. A gente perceber que viver envolve muitas coisas que passam pelos 5 sentidos, que a gente precisa fazer coisas, que a gente precisa sentir coisas, que a gente está aqui para experienciar através do nosso tato, do nosso olfato, de todos os sentidos, e que a gente pode sim encontrar prazer, satisfação, alegria e felicidade nas pequenas coisas, né? Diminuindo o ritmo, tendo mais tempo de descanso, contato com a natureza, tudo isso vai estar muito forte dentro dessa energia do eclipse. Curar, transformar, transmutar, desapegar daquilo que não serve mais e olhar mais para aquilo que a gente pode fazer hoje de maneira concreta para nos sentirmos melhores e mais felizes. Na sexta, a lua vai entrar em Gêmeos às 11h30 da manhã e passa sábado e domingo o dia todo dentro dessa energia. Aqui a gente vai ter ativação do regente, que é Mercúrio, ainda em Escorpião. Então, olha como a temática da semana, ela tá muito voltada para essas questões escorpiônicas, né? Essas questões de processos de cura e transformação, mas também de maneira mais concreta. A gente tem ativado aí muitos regentes em Escorpião, Marte no início da semana, e Mercúrio agora no final da semana e Vênus no signo de Terra. É uma semana de preponderância desses 2 elementos, que são elementos de natureza yin,
natureza feminina, passiva, mais paciente, acolhedora, feminina. Então aqui a gente está sendo convidado a ativar mais esses atributos em nós. Então, mesmo dentro dessa energia de ar geminiana, que pode sim trazer mais leveza depois de dias um pouco mais agitados, talvez tensos, dependendo daquilo que a gente viver. E essa energia está nos convidando a vermos a vida com mais leveza, a pegar mais leve, sabe? A ativar um lado nosso que não liga tanto para as coisas, mas não no sentido de irresponsabilidade, mas sim de irreverência, de ativar uma sensação de isso aqui não tá rolando, deixa eu focar em outra coisa, mudar o foco do que a gente está colocando ali, né? Mudar o foco da mente. É uma energia muito mental, sim, ela vai mais pro racional, e inclusive a reflexão que eu trago é para a gente perceber que a gente precisa começar conscientemente a usar a nossa mente ao nosso favor, percebendo que ela é um instrumento de aprendizado muito grande. Ela pode ser usada de maneiras grandiosas para a gente se comunicar, para a gente aprender, para a gente viver essa experiência da melhor forma, porque tudo começa na mente, tudo começa com uma ideia. Só que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não deixar a mente nos dominar, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Como elas não têm consciência que existe uma maneira de dominar a mente, eu não gosto muito desse verbo, mas seria o mais apropriado aqui nesse contexto, a gente acaba sendo dominado por ela. E na verdade, a gente acaba sendo refém dos nossos processos inconscientes, os nossos padrões que ficam ali se repetindo como um disco riscado. Então a gente tende a agir sempre da mesma forma, fazer do mesmo jeito e acaba ficando preso ou presa nisso. Então o convite aqui dentro dessa energia é solta, libera, pega mais leve com você, leva as coisas menos a sério e tenta durante esses dias aproveitar, até por ser fim de semana, fazer coisas mais leves, ter trocas edificantes com as pessoas que você gosta, com amigos, com grupos, enfim, com seu meio mais próximo, se cercar de boas companhias, inclusive livros, séries, filmes, tudo aquilo que você sentir que faz bem para você. Então essa é a energia dessa semana e agora vamos para a cartinha da semana. Antes de trazer a cartinha, eu queria só deixar um convite para quem sentir de se aprofundar nesses temas do eclipse, da lua cheia e quiser participar do meu projeto Co-Criando com a Lua. Essa é a última edição, essa é a última chance de você participar. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser se inscrever. O valor é muito simbólico, R$ 35,90, e você vai ter acesso a material especial sobre a energia desses eclipses, inclusive a live que eu fiz falando sobre o eixo, né, em cada casa do mapa, então de uma maneira bem específica, explicando para leigos mesmo. Então se você não sabe nada de astrologia, não tem problema. E para o eclipse em si, eu fiz um vídeo falando sobre a energia, fazendo a leitura do mapa, criei um PDF com todas as energias ali também, de uma maneira resumida, direcionamentos para reflexão, para autoanálise, uma tiragem de cartinhas para quem gosta, né, de cartinhas como a que eu vou tirar agora, e também uma meditação especial. Tá realmente completo esse conteúdo e eu ficaria muito feliz se você pudesse participar comigo dessa última edição. O link vai estar aqui embaixo. Então essa semana a gente tirou essa cartinha aqui, O Forasteiro. E essa cartinha ela mostra, né, uma criança presa, né, atrás de um portão ali com todas essas correntes, e ela tá olhando para fora como se ela quisesse ganhar o mundo. A gente olha todas essas cores lá fora como que a vida chamando, né, a gente querendo experienciar coisas novas, coisas diferentes, ao mesmo tempo que a gente se sente preso atrás desse portão dentro da gente. Vamos pensar nessa criança como a nossa criança interna, como a nossa energia mais pura, que quer brincar, que quer se divertir, que quer fazer coisas gostosas, leves, tranquilas, né? E a gente ali preso dentro do nosso corpo, da nossa mente, da nossa psique, né? Achando que não, a gente não pode sair da linha, a gente tem que estar sempre fazendo, sempre produtivo, sempre levando tudo muito a sério.
Então essa carta ela reflete bem a dica que eu dei, né, principalmente dentro da energia da lua em Gêmeos, da gente se permitir um pouco mais, da gente perceber que existe um mundo lá fora de infinitas possibilidades. Eu adoro essa palavra, né? Na verdade essas duas palavrinhas juntas, porque eu acredito muito nisso. O que a gente não percebe, que é o que essa criança da carta não percebeu também, é que o portão está aberto. Esse cadeado ele está destrancado, então a gente pode sim abrir esse portão e a gente pode sim se libertar da nossa própria prisão autoimposta, daquilo que a gente acreditou que tinha que ser, que tinha que fazer. Claro que muitas vezes de uma maneira construída, ou seja, a gente assimila o que os outros trazem pra gente, mas é possível sim mudar isso, é possível sim fazer diferente. Então eu convido você essa semana a perceber quais são as suas prisões aí, quais são os seus apegos, tem muito a ver também, né? E quando a gente fala do título da carta, o forasteiro, né? Perceber o quanto muitas vezes a gente tá sendo forasteiro na nossa própria vida, ou seja, a gente não tá vivendo ela como o ator principal, como alguém que está em casa, né? A gente se sente sempre fora, deslocado, porque a gente está sendo forasteiro, a gente não está fazendo aquilo que de fato faz sentido para nós. Então reflete sobre isso e tenta essa semana buscar fazer pelo menos uma coisa que faça sentido para você de verdade, nem que seja dar uma volta na natureza, falar com alguém que você não fala há muito tempo, são coisas simples. Eu sei que às vezes as minhas reflexões elas são muito profundas e muito metafísicas, né? Ou seja, além do físico, mas a gente pode sim trazer para o concreto e tomar atitudes bastante concretas. É esse o meu intuito aqui, não só ficar falando, né? Trazendo informações, mas também se aprofundar nisso. Quando eu tirei essa cartinha, saiu meio junto com ela essa carta aqui, Aventura. E olha como ela completa a outra, né? Porque a gente tem a mesma criança, né? Na minha percepção, só que agora ela foi para o mundo. Ela tá vivendo, né? Ou tá aberta para viver uma nova aventura. E aqui é muito clara essa junção das duas cartinhas. Enquanto a gente não sair dessa prisão autoimposta, enquanto a gente não sair dessa posição de forasteiros na nossa própria vida e a gente não ousar sair por essa grande aventura que é a vida, a gente vai continuar se sentindo esse forasteiro, a gente não vai se sentir em casa, porque a nossa casa é o mundo, a nossa casa são as nossas experiências, e a gente só se sente em casa quando a gente se sente bem com a gente mesmo, quando a gente sai do tem o que e começa a olhar mais para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos faz nos sentir vivos, né? E que faz a gente sentir que vale a pena estar vivo aqui na Terra. Então eu espero de verdade que essa reflexão tenha ajudado, tenha contribuído aí de alguma forma. E para fechar, eu vou deixar aquela pergunta de sempre. E nessa semana a pergunta é: do que você precisa definitivamente se desapegar? Coloca para mim aqui embaixo para a gente ganhar clareza, para a gente perceber e para a gente, de certa forma, se comprometer a tomar uma atitude prática essa semana para isso. Você não precisa responder qual é a atitude prática, mas coloca aqui embaixo do que de fato você precisa se desapegar. E mesmo que a resposta às vezes seja algo muito ou amplo ou psicológico, como medo, né? Preciso me desapegar do medo. Sempre tem alguma coisinha concreta que a gente pode fazer. Então, eu tenho medo, eu quero me desapegar do medo. Medo do quê? Né? O que eu posso fazer para me desapegar dele? Tomar coragem de fazer tal coisa. Então, sempre tem uma forma da gente lidar com isso de uma maneira prática, sim. Tá bom? Então é isso, eu desejo para você uma linda semana, que seja muito especial, cheia de coisas boas, de boas percepções, que a gente saiba lidar com essa energia de lua cheia, que já é intensa naturalmente, mas que essa semana vem ainda junto com o eclipse, que a gente saiba lidar com isso de uma maneira muito sábia e muito profunda também. Deixo aqui um beijo enorme e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!